Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, devemos agradecer a Deus por mais esta rica oportunidade em que Ele nos concede de estarmos juntos na presença dEle, para que nós venhamos aprender através de Sua Santa Palavra. E nesta noite, quero convidar os irmãos que me acompanham em suas casas, para nós lermos o texto da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 17 ao verso 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está em sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar-se todas as coisas. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, quero tratar aqui nessa noite com os irmãos e falar sobre os inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrevermos esta carta, esta epístola à igreja de Filipos, é tida como uma carta, uma epístola de alegria. No capítulo 1, ele se expressa à igreja com alegria, mesmo ele estando preso no palácio da guarda pretoriana. O nosso amado irmão, o apóstolo Paulo, ele está preso, mas ele se alegra. Por que ele se alegra? Porque a igreja de Filipos foi uma igreja que não lhe deu tanto trabalho. Era uma igreja amorosa. Na carta, ele, logo no início, ele agradece aos irmãos pelo amor dedicado ao apóstolo, pela ajuda que os irmãos de Filipe, a igreja de Filipe, enviou para ele quando ele estava precisando, não só 2 vezes, mas mais vezes. Então era a igreja que amava o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também amava esta igreja. Ele dedicava-se à igreja. Então, meus amados irmãos, nós vemos que ele se alegra quando escreve esta epístola para a igreja de Filipos. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo, ele se preocupa no capítulo 3. Por que ele se preocupa? Porque ele, ao escrever esta epístola, ele fala de alegria. Isso no verso 1, capítulo 1, no verso 4. Mas a igreja, ele foi informado que a igreja tinha alguém que estava cirondando a igreja.
A igreja estava correndo risco, a igreja estava correndo perigo. E quando o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele já muda o tom. Ele diz no verso 18 do capítulo 3, que ele diz assim: pois muitos andam entre nós, das quais ele, o apóstolo, já tinha falado para os irmãos várias vezes. E agora mais ele diz: eu vos digo agora, até chorando, pedindo aos irmãos, que os irmãos tenham cuidado. Cuidado com o quê, pastor? Com os inimigos da cruz de Cristo. Meus amados irmãos, ao escrevermos, ele chama a atenção dos irmãos no verso 17. Olha o que diz no verso 17: irmãos, serdes meus imitadores, e observai os que andam segundo o modelo que tem de nós. Irmãos, observai o meu exemplo, como eu tenho sofrido pelo Evangelho, como eu tenho sofrido algemas, prisões, açoites, como eu tenho às vezes passado necessidade, mas eu não acrescento nada além do que não está na palavra de Deus. Então, meus amados irmãos, olhai para mim e veja o meu proceder, e veja entre vocês se os que estão aí seguem os padrões bíblicos da palavra de Deus, não os padrões do mundo, não os padrões do homem, mas os padrões da palavra de Deus. E nós vemos, e ele diz: tenha cuidado. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 16 e verso 17, ele diz: sendo assim, suplico-vos que sejais meus imitadores. Ele está falando para a igreja de Corinto aqui. O cuidado também que ele tinha para com a igreja de Corintos, para que a igreja imitasse ele, porque ele estava imitando a Cristo, seu mestre. No verso 17: por esse motivo vos estou enviando Timóteo, meu filho amado, fiel no Senhor, o qual vos trará a lembrança do modo como eu vivo em Cristo, em conformidade com o que eu ensino em toda parte, em todas as igrejas. Ele fala aqui para a igreja de Corinto que ele está enviando Timóteo com as cartas, para que a igreja, Timóteo, passasse para a igreja o que é que o apóstolo Paulo está passando por causa do Evangelho, por causa da cruz de Cristo. Então, meus amados irmãos, em 1 Coríntios também, no capítulo 11, olha o que diz. No capítulo 11, no verso 1, ele fala de novo para a igreja: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele também, meus amados irmãos, ele escrevendo a epístola, a carta para Tito, ele fala também alertando o irmão. Olha o que diz em Tito, Tito capítulo 2, versos 7 e 8: que teu modo de agir seja exemplar, em tudo, seja na teologia, mostra a integridade e sobriedade. Ele falando para Tito: Tito, tu aprendeste comigo, então tenha cuidado com o teu proceder,
Tenha cuidado. Verso 8: linguagem sadia, irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Ele diz para Tito: filho, usa palavras sábias, palavras corretas, palavras certas, para que o inimigo que te vigia, para que o inimigo que te observa, não venha escandalizar-se, para que o inimigo não venha ter razão para falar mal de nós. Então, meus amados irmãos, ele chama e mostra: veja que essas pessoas que estão rodeando a igreja, que estão entre os irmãos, observai como eles andam. O apóstolo Paulo aqui não está denunciando, não está apontando, mas era a igreja que tinha que observar, é a igreja que tem que ver. A Bíblia diz, o próprio Jesus, que nós só conhecemos a árvore pelos frutos. Então nós não podemos julgar, mas nós, ao analisarmos os frutos das pessoas, nós teremos noção do que essa pessoa é amiga da cruz ou inimigo da cruz de Cristo. Somos nós, igreja, que devemos ter o cuidado de analisar tudo isso, senão nós também nos tornaremos inimigo da cruz de Cristo com as nossas atitudes erradas. E o apóstolo Paulo, ele mostra como são estas pessoas. Ele diz: observai-os que andam entre nós, que são os inimigos da cruz. E como é que eles andam? Como eles andam? Como é que estas pessoas andam? São pessoas que não estão preocupadas com o reino de Deus. São pessoas que estão preocupadas com si mesmos. São líderes que estão pastoreando-se a si mesmos, usando-se da igreja para enriquecer-se. Então não adianta, meus amados irmãos, apontar que os irmãos sabem quem são. Pessoas que estão no meio, pessoas que se diz cristãos, mas são estas pessoas que são inimigos da cruz de Cristo, da cruz de Cristo. Por quê, pastor? Porque os seus pensamentos não estão ligados nos céus, os seus pensamentos estão ligados na terra. Jesus Cristo, ele chama a atenção em Mateus capítulo 6, olha o que diz em Mateus capítulo 6, é o próprio Jesus que fala, verso 19: não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e os ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam para roubar, mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem o ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. É Jesus que fala isso. Então muitas pessoas que se dizem cristãos, eles não estão preocupados com o reino celestial. Os seus corações estão impregnados neste mundo, e estas pessoas, com as suas ações, se tornam inimigo de Cristo, porque daí de onde vêm os escândalos. Muitas pessoas estão escandalizadas com o Evangelho por causa de pessoas
que estão no meio da igreja, que têm trazido escândalo para os que estão de fora. Estas pessoas não são amigas de Jesus. Estas pessoas não amam a cruz de Cristo. Estas pessoas se tornam-se inimigos da cruz de Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está chamando a atenção da igreja de Filipe, a igreja que ele ama, e que ele está sofrendo cadeias, prisões, sofrimento por causa da igreja. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E olha, meus amados irmãos, o que é que eles fazem? Primeiro, nós devemos observar como eles andam, porque eles só se preocupam com as coisas terrenas. E no segundo ponto, o que é que eles fazem? O Deus deles não é o Deus dos céus. O Deus que estas pessoas seguem, o Deus deles é o ventre, é o estômago. O apóstolo Paulo denuncia isso. Olha o que diz a palavra de Deus, verso 18: por isso muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Aonde estão essas pessoas, igreja? No meio de nós. E como nós devemos identificar estas pessoas? Devemos ser sábias, pelas atitudes, pelos frutos. Nós devemos entender que pessoas que só pensam neste mundo, que pessoas que só pensam em usufruir aqui, que só se importam com elas mesmas, o Deus deles não é o Deus dos céus. O Deus deles são próprios ventres. Olha o que diz: mas agora vos digo, até chorando, que são os inimigos da cruz de Cristo. E olha o que ele diz. E o que é que acontece, pastor? Nós vamos ver. Porque o fim dos que só pensam nas coisas daqui, nas coisas terrenas. Qual o fim dessas pessoas? Pessoas que estão ligadas só aqui, que não se interessa com o reino celestial. O apóstolo Pedro responde isso. 2 Pedro capítulo 2. Vamos ler. Olha o que diz: assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós. Haverá falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Eles vão chegando de mansinho e vai falando, dizendo: olha, isso aqui não é pecado, você pode fazer isso, deixa de besteira. Não é pecado você tomar um gole de cerveja ou um vinho. Não é pecado. O pecado é se embriagar. Tenha cuidado com isso. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito. Meus amados irmãos, chegam dissimuladamente. Eles não chegam de repente e dizendo assim, não, eles vão tomando espaços. Olha o que diz mais: os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si repentina destruição. Pessoas que estão dando ouvido a esse tipo de gente,
Os inimigos de Cristo, os inimigos da cruz de Cristo, vão perecer junto com eles. Nós devemos ter cuidado, irmãos. Verso 2: muitos seguirão, muitos, e tem muitos seguindo estas pessoas, muitos seguirão seus falsos ensinos e as práticas libertinas, e por causa destas pessoas haverá defamação contra o caminho da verdade. Por causa destas pessoas, muitas pessoas, muitos cristãos, muitos servos estão saindo do caminho da verdade e estão entrando no mundo da libertinagem, praticando aquilo que vai contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos. E é isso que o apóstolo Paulo chama a atenção, e ele até chora pedindo: igreja, tenha cuidado, porque nós sabemos, irmãos, que a igreja, ela recebe gente de todo canto. A igreja é um hospital. Nós não podemos impedir, mas nós devemos ter cuidado. Nós não devemos jamais imitar o mundo, nem aceitar as coisas erradas do mundo, porque senão, igreja, nós correremos risco de sair do caminho da verdade. Verso 3 de 2 Pedro: estas pessoas são movidos por sorte da ganância. Eles só pensam em si mesmo. Eles só pensam em ter e buscar mais. O Deus deles está aqui, são nas coisas terrenas. Olha o que diz mais: tais mestres os explorarão com as suas lendas, com as suas histórias, artimanhas. Todavia, a sua condenação, desde há muito tempo, paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. Verso 4: ora, se Deus não poupou nem os anjos que pecaram, mas o lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais tenebrosa, com o propósito de serem reservados para o dia do juízo. Deus não poupou nem os anjos que se rebelaram, saíram do caminho da verdade. Então, meus amados irmãos, devemos ter cuidado. O apóstolo Paulo chama a atenção da igreja, e até chorando, e eu digo para os irmãos: eu tenho também vos ensinado. Eu não almejo nada dos irmãos, a não ser o amor que eu tenho para cada um, e que nós venhamos naquele grande dia nos apresentar diante de Deus, aleluia, aleluia, naquele grande dia, salvos, e não sejamos como os demais, que têm se afastado dos caminhos de Deus, e são pessoas que pregam, são pessoas que estão na igreja. Devemos, irmãos, ter o cuidado. Então, os inimigos da cruz, nós devemos vemos como eles andam, e nós também devemos ver que o Deus deles são o ventre. E mostrei para os irmãos que o fim deles é a perdição. Esses são os inimigos da cruz de Cristo. A cruz derrotou o mundo e a carne. Foi na cruz que Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz que Jesus Cristo derrotou o mundo e derrotou a carne. E nós vemos, irmãos, que cruz fala de sofrimento.
E estes líderes, esses mestres, esses inimigos da cruz, estão dizendo: olha, o evangelho não é para sofrer não, porque Jesus Cristo já pagou o preço. Irmãos, eu já tenho escutado isso muitas vezes. Não, irmão, não precisa mais disso não. Jesus Cristo já pagou um alto preço. Hoje nós com certeza, nós somos salvos pela graça, não é pelas obras. Mas graça sem obra, irmãos, a graça veio de Deus, mas nós devemos também buscar a santificação. Nós devemos fazer também o nosso papel, porque Tiago diz que fé sem obras é morta. Então nós vemos, são esses que são os inimigos da cruz de Cristo. A cruz que derrotou o mundo e a carne, fala de sofrimento, porém essas pessoas vivem para o mundo e para agradar a si mesmo. E são instituições que são lotadas. Por quê? Porque quando a pessoa entra na igreja, ela não quer encontrar uma palavra, não quer receber uma palavra de exortação, uma palavra de conserto, uma palavra que fala do pecado, uma palavra que fala do fogo do inferno. As pessoas não querem mais ouvir esse tipo de mensagem. As pessoas querem ouvir uma mensagem que alegre o seu ego, uma mensagem que fala de: olha, você vai ter só sucesso daqui para frente. Olha, você andando com Cristo, a tua vida vai ser só bênção, só glória. Isso os inimigos da cruz de Cristo estão pregando, estão mostrando, e muitas pessoas estão seguindo. São pessoas, são líderes que não doutrinam, porque eles mesmos não são doutrinados, eles são subordinados. Estas pessoas são inimigos da cruz de Cristo. Então, meus amados irmãos, Pedro diz que estas pessoas que andam assim são movidos por sorte e ganância. Tais mestres os explorarão com as suas lendas artimanhas. Todavia, a sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles, e a sua destruição está em processo. Essas pessoas, para onde irão? Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando em cadeias abismais tenebrosas, com o propósito de serem reservados para o dia do juízo. Para onde vão essas pessoas? E aqueles que estão seguindo o mesmo pensamento? Não sou eu que estou falando, igreja, é a Bíblia. Isso não é raciocínio meu, é a palavra de Deus que fala. Que os irmãos que me acompanham em casa possam analisar a palavra de Deus. Em 2 Pedro capítulo 2, verso de 1 a 4, olhe na palavra de Deus. Não vá pela palavra do homem. É a palavra de Deus que nos fala, que nos alerta do perigo e do fogo do inferno. Pode ser uma palavra dura, mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz que Deus, Ele disciplina, Ele corrige, porque Ele ama, Ele nos ama. Então, se esta palavra é uma palavra dura, mas digo para os irmãos, antes mesmo de eu transmitir a palavra para os irmãos, primeiro Deus fala comigo, Deus está falando também comigo, para que eu venha ter o cuidado, para que eu não venha desviar o meu olhar ou mudar a palavra de Deus para querer enriquecer-se dela, porque Ele nos deu gratuitamente e devemos também da mesma forma transmitir gratuitamente. Por isso que eu disse para os irmãos, não almejo nada dos irmãos, a não ser que os irmãos analisem e vejam a palavra de Deus.
Mas nós, meus amados irmãos, estamos aqui, nós somos amigos da cruz de Cristo. Se sofremos, se passamos por algo, você sabe por quê? Por causa disso. Por que o apóstolo Paulo está preso? Por que ele está sofrendo? Porque a sua visão não está aqui. E qual a visão dele? E qual a visão que ele estava transmitindo para a igreja de Filipe, para a igreja de Corintos, para os Gálatas, para Timóteo, para Tito, para Filemão, para os Tessalonicenses, para os irmãos de Colossos, os Colossenses? Esta é a mensagem da salvação. Verso 19: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então o apóstolo chama a atenção da igreja: observai estas pessoas que agem assim, eles são inimigos da cruz de Cristo. Quem são eles? O Deus deles é o ventre, a glória deles já estão aqui, visto que eles só se preocupam com as coisas terrenas. Mas por que o apóstolo Paulo sofre? Porque o apóstolo Paulo é diferente. O apóstolo Paulo, ele pensa em algo sobrenatural, nas promessas de Deus. Então, meus amados irmãos, a nossa pátria não está aqui. Aleluia! Está onde, igreja? Vamos ler o verso 20. Pois a nossa pátria está nos céus, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria, o apóstolo Paulo diz, que está nos céus. Verso 20 de Filipenses 3. Nossa pátria está nos céus, de onde também nós aguardamos, aleluia, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi para o Pai, ele foi preparar lugar e ele está voltando. Então, meus amados irmãos, devemos ter cuidado e andar em santidade, porque a nossa pátria está nos céus. E nós estamos aguardando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele fala no Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Não turbeis os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar e voltarei para buscar vocês. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então todos aqueles que só se preocupam aqui, sinto muitos, vão ficar aqui com o mundo, para ser condenado com o mundo. Mas através da palavra de Deus, nós devemos ter o cuidado, meus amados irmãos. Olha o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3, 1 ao 6. Portanto, visto que foste ressuscitado com Cristo, nós fomos ressuscitados com Cristo, no momento da sua morte, no momento do batismo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nos objetivo do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus. Aleluia! Quando Cristo, que é a nossa vida, for manifestada, também vós
manifestareis com ele em glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 5: sendo assim, fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena, a imoralidade sexual, a impureza, as paixões, as más vontades, a ganâncias, que também isso é idolatria. Então, meus amados irmãos, se nós esperamos algo do alto, devemos sim estar com a nossa mente voltada para o alto, de onde temos promessas, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digo para os irmãos, vale a pena sofrer pela causa de Cristo, vale a pena sim abraçar a cruz. Jesus Cristo, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Nós não devemos também ser como os demais, ser inimigos da cruz de Cristo. Jesus disse que todo aquele que quiser vir após ele, tem que tomar a sua cruz cada dia e seguir, e não ser inimigos da cruz. Quando nos tornamos membros da família de Deus, quando nós nos tornamos membros da família de Deus, o que é que nós recebemos? Quando eu e você nos tornamos membros da família de Deus, o meu nome e o teu nome está escrito no livro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Lucas 10. Lucas 10, para nós compreendermos. Lucas 10, para você ver como eu e você somos importantes. Aleluia. 10, 20. Contudo vos regozijai-vos, não apenas porque os Espíritos vos obedecem, mas sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Isso aqui foi quando os discípulos de Jesus mandou de 2 em 2, e quando eles voltaram, eles disseram: Senhor, os demônios, os espíritos maus, eles nos obedeceram. Jesus disse: olha, não alegrai por isso, eu vi Satanás cair do céu como uma estrela, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Então, quando eu e você entramos, fazemos parte, somos membros da família celestial, o nosso nome está escrito no livro dos céus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, temos a obrigação de obedecer a Deus, não aos homens. Examine a palavra de Deus, para que você não seja confundido. Examine a palavra de Deus, para que nós, eu e você, não venhamos ser confundidos. Os cidadãos dos céus têm um futuro abençoado. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 17. Olha o que diz: os cidadãos dos céus têm um futuro brilhante, um futuro abençoado, enquanto os outros, os inimigos da cruz de Cristo, vão sofrer amargamente. Olha o que diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais com os outros que não possuem a esperança. 14. Portanto, se cremos que Cristo morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com eles, com ele os que faleceram. Quem são esses? O apóstolo Paulo, os demais apóstolos, os irmãos da igreja primitiva que morreram, e os demais que estão morrendo agora por perseguição, por causa da cruz de Cristo. Esses irmãos não estão no esquecimento.
o Senhor voltará e levará. Esses não estão no esquecimento. Verso 15: afirmando a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente nós não procederemos com os que dormem. Pois, dada a ordem, como a voz do arcanjo, ao ressoar da última trombeta, Deus, o próprio Senhor, descerá dos céus, aleluia, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Verso 17: logo em seguida, nós, os que estivemos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre na eternidade. Os inimigos de Cristo sofrerão também na eternidade, vão estar no sofrimento, mas aqueles que abraçaram uma causa, que não se envergonham do Evangelho, que andam com retidão, vão reinar também com Cristo na eternidade. O cristão jamais vai temer a morte. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi executado, mas ele está no Senhor e ele vai ressuscitar, aleluia, porque esta era a sua fé. Por isso é que ele sofria pela causa de Cristo. E nós também, todos os irmãos que partiram com esta fé, irão ressuscitar naquele grande dia. Então, meus amados irmãos, que em sua vida, ou na nossa vida, nos encontre fiéis. Quando o Senhor, na sua vida, Ele nos encontre fiéis, e não como os infiéis. Que no dia do Senhor, o Senhor venha nos encontrar fiéis, seguindo os seus mandamentos, seus ensinamentos, andando em amor, em retidão, e sabermos que este mundo não é a nossa casa, nós temos um lugar celestial. Olha o que diz para encerrar, 1 João, capítulo 2, verso 28 e 29. Sim, queridos filhinhos, João falando, permanecei nele, em Jesus, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar. Nós devemos permanecer nele, não importa o que venha acontecer, e tenhamos segurança quando ele se manifestar, e não sejamos envergonhados de diante dele no dia da sua vinda. Verso 29: se sabeis que ele é justo, tomai conhecimento também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Que neste grande dia, meus amados irmãos, nós não venhamos, ou o Senhor não venhamos se envergonhar de nós. Que Ele venha falar, como está em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, quando o Senhor separará os bodes das ovelhas, e dirão para as ovelhas que estão ao lado direito: vinde de bendito de meu Pai, entrai no vosso descanso, que está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas os inimigos da cruz de Cristo, os bodes, serão lançados no inferno, e lá haverá choro e ranger de dente. Então, meus amados irmãos, tenha cuidado, assim como o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja de Filipos contra os inimigos da cruz de Cristo, nós devemos também ter este cuidado, porque tem muitos que se levantaram, que são inimigos da cruz de Cristo, que não abraçam
estão no meio de nós, mas as suas obras não são aprovadas diante de Deus. Deus só olha e observa, está dando oportunidade para que eles venham mudar, só que eles não mudam, cada dia mais estão seguindo os seus próprios caminhos. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, guarde isso no teu coração e viva, porque o nosso Senhor, Ele está voltando e terá um encontro conosco e nos levará para a cidade santa, a Nova Jerusalém. Oremos para encerrar o culto desta noite. Querido Deus e eterno Pai, é com uma imensa alegria, Senhor, e te agradecendo por esta rica oportunidade em que o Senhor está me dando nesta noite para transmitir, Senhor, a tua santa palavra. E é um alerta, Senhor, para a tua igreja. O apóstolo Paulo estava alertando a igreja de Filipos. E nesta noite, Pai bendito e Pai amado, eu uso também esta palavra para estar alertando, Senhor, a tua igreja, Senhor. Aquele Pai que está fraco, aquele que está caído, através desta palavra, Senhor, ele possa se consertar contigo e que ele volte, Senhor, a praticar o primeiro amor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja e esta palavra, que ela vá, Senhor, e produza um resultado para o qual está sendo enviada. Pai bendito, eu te louvo e te agradeço, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre. Amém. E graças a Deus.